Tenho bolinhas no pênis. E agora? Bom, esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos e assine o canal se você ainda não é inscrito. Bom, o assunto de hoje é sobre bolinhas no pênis. É um diagnóstico que a gente faz muito no consultório. O paciente procura o médico porque, doutor, apareceu uma bolinha no meu pênis. O que é bolinha? Pode ser um monte de coisa, tá? Porque várias lesões e várias coisas que não são doenças podem aparecer como nódulos e pequenas bolinhas no pênis. Então eu vou explicar para vocês quais são as principais coisas que a gente tem, os principais diagnósticos e o que é necessário fazer. A primeira coisa são as glândulas de Tyson. São pequenas bolinhas brancas, né? Eu vou colocar a imagem para vocês verem, pequenas bolinhas brancas que elas são responsáveis pela produção de esmegma, que é uma secreção que acaba lubrificando o pênis. Em alguns pacientes tem essa glândula bem grande, bem hipertrofiada, desenvolvida, e até pode parecer HPV algumas vezes. Então o paciente vem no consultório com várias bolinhas que vão crescendo normalmente na adolescência, e isso às vezes preocupa, mas chega aqui a gente vê que são essas glândulas de Tyson e não tem o que fazer. E realmente não tem tratamento, mesmo que seja meio feio. Às vezes o paciente vem no consultório e fala que quer tirar porque não está achando bonito, mas não tem como tirar, que é como eu falei, uma coisa natural do próprio corpo. É a mesma coisa que eu querer tirar um braço porque é feio, ou tirar uma unha porque é feio. Não dá porque é uma estrutura do próprio corpo e não tem plástica para fazer. É uma coisa que você vai acabar se acostumando com essa aparência. Outra coisa que pode aparecer como bolinha também são pequenos cistinhos que estão no subcutâneo do pênis, na região da derme. Assim como pode aparecer na pele normal, do braço, do tronco, às vezes no pênis pode aparecer esses pequenos cistos, esses pequenos nódulos subcutâneos, que também não causam maiores problemas quando são pequenos, não é doença, não é câncer, não é nada disso. E na maioria dos casos a gente simplesmente acompanha. Outra coisa é um diagnóstico chamado molusco contagioso. Ele é uma doença viral, transmitida por contato direto por vírus. Ele pode acometer o pênis, mas ele também pode acometer outras regiões do corpo. É muito comum em criança, porque o contato é direto, então você coça onde tem a lesão e coça em outro lugar e você vai transmitir esse vírus, mas precisa de contato direto, então através do contato sexual, do pênis com a vagina, do pênis com o corpo parceiro ou parceira, pode transmitir esse vírus. Vou colocar a imagem para vocês darem uma olhadinha. O molusco contagioso, ele tem uma característica que essa bolinha, ela tem um buraquinho no meio, né? Ela é como se fosse um pequeno vulcãozinho. Então, se você olha ela com uma lupa, você consegue fazer o diagnóstico, é bem característico, né? E na maioria dos casos nem requer tratamento, acaba assumindo sozinho. Em alguns casos a gente acaba tratando no consultório, faz uma cauterização, mas é um tratamento bem simples. E claro, o diagnóstico mais importante, digamos, mais perigoso é o HPV, que também aparece como pequenas bolinhas, mas ele às vezes ele tem um aspecto de verruga. Eu tenho vários vídeos aí no canal para vocês darem uma olhada sobre o HPV, vou colocar foto para vocês aqui do HPV mais característico, mas ele tem essa imagem de ser uma verruga, de ser bastante irregular. Mas às vezes ele aparece com uma bolinha pequena mesmo, ou uma ou várias. Então realmente só indo no urologista para fazer o diagnóstico. Importante lembrar que o câncer de pênis normalmente não aparece como bolinha. O câncer aparece como lesões grandes, umas lesões mais feias, que são às vezes uma úlcera, às vezes uma lesão que sangra. Então é um diagnóstico diferente dessa bolinha, né? Então a maioria das vezes as bolinhas não têm grandes problemas, mas a gente tem que cuidar, principalmente no caso do HPV. Então também não adianta fazer o diagnóstico por conta própria, que na maioria das vezes o leigo não vai conseguir. O ideal é ir no urologista, ser examinado, e aí você vai ter esse diagnóstico e o tratamento, se for o caso, certo? Então é isso, gente, o assunto de hoje. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.